Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação e Recursos Humanos, Pessoas e Talento. Um podcast onde quinzenalmente conversamos sobre gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas e comprometidas, com lideranças fortes que transformam empresas comuns em organizações excepcionais. Recebemos neste espaço profissionais inspiradores, desde diretores de recursos humanos a CEO, explorando o seu percurso, desafios e estratégias transformadoras de gestão de pessoas e liderança. Sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. São muitos e diversos os fatores que contribuem para o sucesso dos negócios, mas são as pessoas dentro da organização que realmente formulam estratégias e executam planos e processos para que um negócio se torne bem-sucedido. Quem o afirma é Pedro Rocha Melo, administrador executivo do Grupo José de Melo, com o pelouro das pessoas e da gestão do talento. O Grupo José de Melo, de cariz familiar, tem um legado empresarial com mais de 120 anos e é um dos maiores criadores de emprego em Portugal. Em 2021, deu início a uma nova estratégia de crescimento, suportado na aposta no desenvolvimento das suas pessoas. Por isso, desenvolveu um projeto de gestão integrada e transversal de talentos ao nível do grupo. E também definiram o seu propósito de raiz, que é atualmente cultivamos o nosso legado de excelência, empreendedorismo e talento para promover a prosperidade e o desenvolvimento sustentável a partir de Portugal. E os seus valores bem definidos, competência, inovação, desenvolvimento humano e integridade. Neste episódio, vamos analisar o investimento feito nas pessoas para apoiar esta nova fase de crescimento do grupo. É todo este percurso que vamos agora falar com o Luís Wissmann, diretor de Pessoas e Gestão de Talento do grupo na José de Melo Capital desde 2022, a holding que integra as participações em empresas como a Brisa, a CUF, a José de Melo Residências e Serviços e possui a Bondalti e a Winestone. Antes desta função, foi também diretor de Recursos Humanos da Bondalti durante 15 anos. Olá, Luís, muito bem-vindo. Olá, Cristina. Antes de falarmos aqui da sua posição atual, queria conversar um bocadinho consigo sobre o seu percurso. É licenciado em Direito, o que não é muito habitual para chegar aqui a uma posição de pessoas. Quer-nos contar um bocadinho? É verdade, hoje já é pouco usual. Se nós olharmos para a história dos temas ligados à gestão de pessoas, era muito habitual no passado. E realmente eu licenciei-me em Direito na Universidade Católica, fui fazer o meu estágio de advocacia, que completei, inscrevi-me na Ordem dos Advogados e entrei na altura para uma empresa que era e é, ainda existe, a Tabaqueira, precisamente para integrar a área jurídica da Tabaqueira. Efetivamente não estive muito tempo nessa área porque não me sentia motivado por seguir uma carreira de jurista numa empresa. E fiz uma opção, desde logo, na minha cabeça, que era optar por recursos humanos. E na altura já se chamava Direção de Recursos Humanos, é engraçado. Já se tinha evoluído de um passado em que se chamava as direções de pessoal, era a direção de pessoal, depois evoluiu para recursos humanos, depois evoluiu para direções no fundo, uma perspectiva, isto era uma perspectiva muito economicista. Havia vários recursos, entre eles os humanos, e portanto as direções, mesmo assim, houve essa evolução. Era a direção de pessoal, passou para a direção de recursos humanos. E eu optei por integrar a direção de recursos humanos. Na altura recordo-me que a minha administração, quando eu formulei esta minha vontade e lhes transmiti isto, acharam muito mal. E é curioso por vermos isso, estamos a falar da segunda metade da década de 80, do século passado, obviamente, em que eles se viram para mim e me dizem: mas porquê, Luís? Mas quer ir para uma prateleira? E, portanto, de alguma forma, era visto desta maneira, quer dizer, as direções de recursos humanos, na altura, estavam muito direcionadas para aquilo que era as áreas administrativas. Não é? O processamento salarial, o cadastro, depois toda uma parte que era no fundo, de relações laborais e que tinha como interlocutores ou as comissões de trabalhadores, os sindicatos. Portanto, eu diria que
eram áreas para as quais a formação em Direito acrescentava valor. E nessa perspectiva era comum haver pessoas de formação de Direito em funções em áreas de recursos humanos. Devo dizer que as áreas de desenvolvimento naquela altura estavam muito circunscritas ao que era recrutamento e formação. Uma formação muito por catálogo, que nós chamamos por Por catálogo, no catálogo, fundo sim, sim, sim. era oferecido um catálogo de formação ou de ações de formação às pessoas, as pessoas selecionavam aquilo que queriam fazer e estava feito, digamos assim, o trabalho das áreas de formação. Eu estou a exagerar, estou a Claro. caricaturar, Era tudo muito mas processual. era muito processual, sem dúvida. Na altura era tudo muito processual. Portanto, fiz essa opção na tabaqueira, sendo que a tabaqueira passou por 3 fases durante o período em que eu lá estive. Entrei como empresa pública, a tabaqueira era uma empresa pública, depois evoluiu para uma sociedade anónima de capitais públicos e finalmente foi adquirida pela Philip Philip Morris. Morris. E, portanto, passou a ser uma subsidiária da Philip Morris, com tudo o que isso pode querer dizer ao nível da gestão de recursos humanos. E foi efetivamente um processo transformacional. E esta transformação, de uma perspectiva de quem trabalha temas de pessoas, foi de uma aprendizagem enorme. Quer dizer, passar por estas fases tão transformacionais numa organização foi de veras interessante. Saída da Philip Morris, já nessa fase, tabaqueira Philip Morris, e ingressei no grupo José de Mel. Ingressei no grupo José de Mel para uma área de negócio que era a ADP, do fundo, eram os adubos, os fertilizantes, uma empresa industrial, portanto, com unidades fabris em Alverca, em Setúbal, no Lavradio, portanto, era, eu diria, e com uma área comercial de grande dimensão, já tinha essa grande dimensão, portanto, eu diria que era uma empresa muito completa, muito interessante de ter esse desafio, porque no fundo era evoluir de uma empresa que teve um período extenso como empresa pública, que quando eu entrei já era uma empresa privada, mas foi necessário ao nível da gestão das pessoas também fazer uma transformação muito significativa relativamente a tudo aquilo que eram políticas e práticas e procedimentos de recursos humanos. Foi um processo transformacional. Era uma empresa com uma comissão de trabalhadores forte, com sindicatos fortes, afetos à CGTP, também ao GT, mas a CGTP tinha ali uma dimensão bastante significativa. Tinha unidades fabris em zonas, eu diria, em que o sindicalismo era bastante forte, como era a zona do Lavradio Barreiro, a própria zona de Setúbal, portanto, foi um trabalho muito interessante, muito desafiante sobre esse aspecto, porque realmente fazia coincidir aqui uma empresa que estava num processo de transformação, estava-se no fundo a alterar toda ela de algo que tinha sido uma empresa com características de uma empresa pública para uma empresa privada. Portanto, foi um período também Isso muito deve ser interessante. extremamente difícil. Porque até para as pessoas que toda a vida trabalharam numa empresa pública, passarem dali para uma mentalidade e uma gestão diferente deve ter sido difícil. Brutal, eu diria, quase essa transformação de É verdade. cultura. É verdade. Eu retirava o adjetivo brutal. Porquê? Porque nós não fazemos as coisas dessa forma. Isto é, fazemos-las de uma forma gradual. É muito difícil nestes processos de transformação nós colocarmos aqui o sentido de urgência de fazermos as coisas muito depressa. Isto é, as coisas têm que ser feitas gradualmente, temos que ir transformando, mas próximo das pessoas, isto é, mais que próximo, com as pessoas, e portanto os processos são processos graduais, são processos que de alguma forma vão acontecendo, se vão consolidando, e é nessa perspectiva que nós, em regra, abordamos estes processos transformacionais. É evidente que houve esse processo transformacional, mas foi feito de uma forma, eu diria, gradual
muito próximo das pessoas e construído com as pessoas. Portanto, sei lá, eu lembro, por exemplo, nós implementámos nessa altura um sistema de gestão de desempenho. Não existia. Mas tudo isso teve que ser muito construído com as pessoas. Também foi discutido com os sindicatos, foi discutido com a Comissão de Trabalhadores. Portanto, obviamente que teve que haver muito diálogo, teve que haver realmente este processo de co-construção, mas é assim que nós temos atuado nestes processos e nestas, portanto, transformações. E acho Tem corrido bem. que tem corrido bem. Acho que as coisas, o balanço é bastante positivo e, portanto, é aí, por aí que queremos evoluir. Portanto, eu depois da ADP Adubos de Portugal evoluí para ficar com a direção de recursos humanos da CUF, portanto, enquanto, no fundo, a área química do Grupo José de Mel, tinha à altura várias empresas, porque tínhamos a Adubos de Portugal, ainda tínhamos a chamada Quimigal, que estava em Estarreja, que depois já trabalhava, ou se já tinha, digamos, associado a outra empresa nossa, mas que nunca foi empresa pública, que era a Uniteca. Tínhamos outra área de fibras, que era a FISIP, no Lavradio, depois a FISIP Barcelona, tínhamos a Quimitécnica, tínhamos a ATM, enfim. Havia realmente um portfólio com uma dimensão bastante significativa e bastante diversificado, que tudo isso constituía a CUF, área química do grupo José de Mel, herdeira desta marca daquilo que tinha sido a CUF e tudo aquilo, todo o legado que a CUF trouxe a Portugal e, nomeadamente, a este grupo empresarial. Fiquei realmente nessa altura com a direção de recursos humanos da CUF e depois, bastante antes de 2022, porque 2022 é a data em que eu tenho realmente a direção de pessoas e gestão de talento da José de Mel, mas já tinha a direção também de recursos humanos da José de Mel, mas de uma perspectiva mais de acompanhamento daquilo que eram os executivos de topo do grupo, mais de uma área daquilo que era transversal ao grupo, nomeadamente várias iniciativas que nós temos e temos, exatamente porque tínhamos e continuamos a ter, transversais ao grupo. Eu já acompanhava, portanto, a José de Mel em acumulação com a CUF, que depois alterou a sua marca para Bondalti, e depois, finalmente, assume a direção de pessoas e gestão de talento em 2022, deixando de acumular com a área de química do grupo, com a Bondalti. E posso explicar, no fundo neste caso estamos perante, eu diria, duas razões fortes. Uma, a necessidade, e isso prende-se um pouco já com os temas de pessoas, com a necessidade de desenvolvermos ao nível da José de Melo aquilo que se considerava que era fundamental de criar-se. Era uma gestão do talento integrada e transversal ao nível do grupo. Exato. Até essa altura. Já vamos analisar isso em profundidade. Isso. Estou só a justificar porque é que eu fiquei dedicado exclusivo à José de Melo, só à José de Melo, e deixei de acumular com a Bondalti, porque também a Bondalti se confrontou a partir daí com um conjunto de desafios estratégicos que requeriam também uma dedicação total por parte de quem tivesse a responsabilidade pela área de pessoas. Portanto, este foi, digamos assim, o meu percurso. Devo dizer que, dada a minha formação em Direito, tive que complementar essa minha formação. Fiz várias pós-graduações em Recursos Humanos, fiz o mestrado em Comportamento Organizacional. Esse eu acho que foi fundamental do ponto de vista da aquisição de conhecimentos para quem é de uma área como eu do direito, porque o mestrado de Comportamento Organizacional tinha no fundo uma área de psicologia e uma área de gestão, e isso foi muito relevante para a minha formação. E depois fiz uma série de pós-graduações, desde o Programa Avançado de Cursos Humanos da Católica, a vários programas de gestão, quer da Católica, quer de outras universidades. Portanto, fui sempre tendo um percurso de aprendizagem em áreas para além do direito,
seguindo aqui um certo princípio de que realmente nós devemos ter uma aprendizagem ao longo da vida, Claro. e essa aprendizagem ao longo da vida deve estar muito associada àquilo que nós queremos fazer, e temos que, no fundo, como é que desenvolvemos a nossa carreira profissional, os desafios com os quais somos confrontados e, portanto, o estar em permanente aprendizagem, em que só uma parte é que é esta que nós estamos a falar, em ambiente de sala ou em ambiente de escola. Existem muitas outras formas, no fundo, de aprendizagem, mas falando desta, e falei concretamente desta em ambiente escolar, em Claro. ambiente académico, porque me pareceu relevante referi-la no sentido de complementar aquilo que seriam as minhas competências, os meus conhecimentos, que estavam, do ponto de vista académico, bastante circunscritos àquilo que foi a minha formação de base em Direito. Em direito. Perdeu-se um advogado, ganhou-se um gestor de pessoas. Foi, é verdade, é verdade. Não ficou o Foi essa a bichinho opção. de ter ficado sem a carreira de advogado? Não, nada, porque como digo, foi logo muito novo, foi logo no início da minha carreira profissional que me pareceu que a minha motivação não era para essa área. Eu costumo há dias, numa intervenção que tive, explicava um pouco que tive uma experiência quando iniciei a minha carreira de advocacia, ainda era advogado estagiário, e portanto tínhamos aquilo, eram-nos atribuídas oficiosas, isto é, no fundo íamos em representação de Atenção. pessoas que não tinham capacidade financeira para terem um advogado, e então eram no fundo os advogados estagiários, e não só, os advogados também o tinham que fazer, Claro. tinham aquilo que nós chamávamos oficiosas, não sei se ainda se chama assim, mas que no meu caso tive que ir ao estabelecimento prisional de Lisboa e para defender alguém que estava lá detido ou preso, eh, umas circunstâncias que já não me recordo, já não consigo reproduzir. Mas fui confrontado que às tantas me apercebi que ele percebia mais de prazos de questões do direito prático do que eu. E perguntei-lhe, mas como é que o senhor domina isto? Eu domino porque o meu companheiro de cela é advogado e ele tem-me vindo a explicar e tem-me vindo a formar. E eu assim, pois realmente pá, é verdade, quer dizer, o direito para mim, eu também falava nisso em tempos, apareceu muito na minha vida como uma segunda opção. A minha primeira opção tinha sido História, mas como não queria ser professor de liceu, e diziam-me que era a única saída profissional que eu tinha, optei porque talvez muito influenciado pelos livros do Perry Mason e de algumas séries policiais que também passavam na televisão. Influenciado por isso fui para o direito, a pensar no direito criminal, penso eu, no direito penal, mas que depois rapidamente percebi que não era essa a minha praia. Não ia E, fazer e, barra ali, não, defender criminais, portanto criminosos. esta mudança para os recursos humanos que pareceu e uma aposta, uma boa aposta, e tanto que hoje está amplamente. É uma aposta ganha. Pelo menos validei que era esta A a sua minha área. vocação. Muito bem. Teve uma carreira já grande, Uhum, passou por várias empresas, uhum. sempre em alturas de transformação, da ADP, da Sim, sim. tabaqueira, tudo isso. Ao longo destes anos todos, o que é que o marcou mais? Assim, um episódio, um desafio que tenha marcado mais? É assim, eu acho que há vários. Eu não consigo identificar o desafio, consigo identificar vários desafios. Eh, Durante todos estes anos, houve períodos em que eu estive nas organizações em que foi necessário fazer processos de downsizing. Uhum. Claramente. E foi preciso falar com pessoas que estavam em situações que não eram situações agradáveis, eram situações de mudança de vida, são para todos os efeitos, usando aqui uma expressão que por vezes às vezes usa-se em psicologia, mas não naquilo que é o conceito que nós realmente temos, que é em situações de catástrofe, não é? São mudanças que impactam de uma forma muito grande naquilo que é a vida no cotidiano das pessoas e que, portanto, é preciso ter, digamos assim,
uma empatia com o interlocutor, para percebermos efetivamente o que lhes vai na alma. Eu uso a palavra alma, parece-me aquela a mais adequada. Mas isso não deixa de ser muito impactante também para quem está do lado da empresa e está nesses processos negociais, que, para todos os efeitos, podem não ser ou podem não ter um efeito desejado Claro. para a outra parte. Quer dizer, é difícil. Já tive também situações da minha vida em que as pessoas até estavam disponíveis para negociar, queriam mudar de vida, queriam alterar, seja porque no fundo, queriam ter um outro projeto de vida diferente, mas outras não. Claro. Outras, obviamente, foi algo inesperado, foi algo que, no fundo, as fez mudar as suas vidas e que as pessoas não estavam propriamente satisfeitas com essa situação com as quais eram confrontadas. E é preciso perceber, realmente é preciso perceber o outro lado, é preciso perceber as pessoas, é preciso ver como é que nós, como é que nós as podemos tratar o melhor possível. Como é que as pessoas se podem sentir bem tratadas destes processos que já de si são processos difíceis, delicados. Portanto, é preciso aqui usarmos de toda a nossa humanidade, Uhum. no fundo, a empatia, a humanidade. Nós estamos numa época em que falamos muito de robotização, falamos de inteligência artificial, automação e, em contrapartida, cada vez temos que falar mais de humanidade, porque Uhum. efetivamente é isso que nos distingue e é aí que devemos apostar para nos valorizarmos e é algo que, no fundo, é importante termos isso presente. Quer dizer, nós somos humanos e, portanto, temos um conjunto de valências que nos valorizam e nos acrescentam valor relativamente a processos de inteligência artificial, de robotização, de automação, etc, etc. Portanto, sob esse ponto de vista, eu agora fiz só aqui este parênteses, porque, por causa de estarmos a falar nisto, mas de coisas que me marcaram, eu diria que isto marcou-me pelo lado negativo, não é? Uhum. Foram experiências, e tive várias ao longo da minha vida, que me marcaram pelo lado negativo. É difícil viver estas experiências e ir para casa e cortar. Aquilo é que nós Claro, dizemos, ok, cortei, agora só amanhã é que volto a pensar. Não, é impensável. claro. É impensável. Isto é uma coisa que nós vivemos durante o dia, que levamos para casa, que no outro dia levamos novamente para o local de trabalho. São coisas que nos acompanham e que nos impactam também e que é preciso gerir, mas que são muito difíceis. Obviamente são mais difíceis para a outra parte, mas são muito difíceis também para Também. nós, que temos que interagir com as pessoas, temos que as compreender, temos que as perceber. Portanto, tudo isto foram experiências muito difíceis, sem Mas dúvida houve nenhuma. certamente outras muito mais positivas e interessantes. Houve, claro, no fundo, todas aquelas. Também há um conjunto de experiências que são muito mais transformacionais e transformacionais numa perspectiva em que nós percebemos que as pessoas estão a desenvolver, estão a crescer com a organização e que tudo isso, todos esses projetos, os quais que eu estive ligado e que continuo ligado e que vimos como é que as pessoas crescem com a organização, eh, as desenvolvemos, tudo isso, obviamente, é muito. É uma recompensa enorme, quer dizer, porque conseguimos testemunhar, é algo que é visível, vermos as pessoas realmente a desenvolverem-se dentro da organização e com a organização. Isso é extremamente E é gratificante. recompensador, sem dúvida nenhuma. Sem É dúvida nenhuma. ótimo, é ótimo ver as pessoas crescerem e se Sem dúvida, desenvolverem. sem dúvida. E o grupo José de Mel, nos últimos Uhum, anos, também continuou a querer ainda mais crescer e ainda se desenvolver e, de alguma forma, reestruturou-se uhum, internamente para, uhum, diria, avançar para outro uhum, patamar de uhum. crescimento. Uma dos pilares desse novo patamar de crescimento são as pessoas. Pode-nos contar um bocadinho como é que isto nasce, o que é que Uhum, uhum, fizeram uhum, quando, uhum. quando decidiram isto? Vamos lá ver. É, eu não diria que.
houve uma alteração relativamente à forma como sempre o grupo encarou as pessoas, isto é, o grupo sempre valorizou e sempre trouxe para uma primeira linha de preocupação, eu diria, de atenção, as pessoas. Ao ser um grupo de cariz familiar, também acredito que seja importante ter esse pilar. Claro que sim, o mais possível. O mais possível. E mais do que esse pilar, eu acho que a grande diferença que podemos ter é não dizermos uma coisa e não vivermos isso no nosso dia a dia. E, portanto, mais do que dizer, a importância do viver o nosso cotidiano da organização dessa forma, agirmos dessa forma, termos essa atitude, é isso que pode ser diferenciador relativamente àquilo que é o Grupo José de Mel. Portanto, eu só alterava realmente esta fronteira de dizer não, mas agora é que nós achamos que deveríamos apostar nas pessoas. Não, não é isso. Claro. Isto é contínuo, sempre foi assim. Aliás, existe um legado que o próprio grupo tem. É um grupo, no fundo, centenário nas 120 suas anos? 120 anos, portanto, naquilo que são as suas origens, e isso sempre teve presente. Teve presente e foi algo que foi visível para a sociedade no seu todo. Portanto, no fundo, aqui estamos a falar de uma continuidade sobre esse aspecto de valorizarmos as pessoas, pormos realmente as pessoas no centro, mas aqui, vamos lá ver, aqui, independentemente de todo o resto, é importante também percebermos o que é que pessoas e negócio. E aqui a questão é, nós tivemos um processo de reflexão estratégica, por sua vez nos deu uma nova estratégia, e esta estratégia, no fundo, para a década, é uma estratégia muito ambiciosa, tem muitos desafios, quer nos negócios atuais ou noutros que venham a surgir, mas para a qual, para a concretização, para a sua concretização, é necessário ter o talento. Termos o talento que existe no Grupo José de Mel. E quando eu falo de talento, às vezes esta expressão pode ser um bocadinho interpretada de uma forma, eu diria, talvez um bocadinho elitista. Eu considero que o talento está a todos os níveis da organização. Não está só no topo da organização, o talento está a todos os níveis da organização, e é esse talento. Nós até usámos uma expressão que eu acho muito feliz na nossa última reunião de quadros do Grupo José de Mel, que foi dizer, que foi a frase movidos a talento. O tema da reunião foi precisamente o talento, e usámos esta expressão movidos a talento, porque efetivamente nós somos movidos a talento. O Grupo José de Mel é movido a talento. Isto é, nós podemos ter estratégias excelentes, podemos ser extremamente ambiciosos, mas se não tivermos o talento necessário, isto é, as competências necessárias para concretizar essa estratégia, nada serve. As coisas não vão acontecer, não vamos concretizar essa estratégia. Portanto, o importante aqui era nós olharmos para aquilo que é o talento, ao nível transversal do grupo, e obviamente começar por ver aquilo que temos no C-Level, no N-1, portanto, começarmos a olhar por pools de talento e começarmos a poder gerir essas mesmas pools de talento, mas olhar de uma forma transversal. E aí sim é transformacional, isto é, nós olhávamos, cada área de negócio olhava muito verticalmente para o seu negócio e geria o talento de uma forma muito vertical, e começámos a geri-lo de uma forma transversal. De forma integrada, de uma forma transversal. E esse desafio era um desafio que só era possível construir se fizéssemos isso em co-construção com os negócios. E foi isso que fizemos. Isto é, tivemos um trabalho de co-construção entre a holding do grupo e os negócios para desenharmos e começarmos a implementar toda uma estratégia de gestão integrada e transversal de talento. E foi isso que aconteceu e que está a acontecer. Claro.
como eu digo, gradualmente, passo a passo. Volto a dizer que estas coisas não é carregar o interruptor e acontecem, elas demoram o seu tempo, é preciso que se consolidem, é preciso que as pessoas interiorizem todo este projeto, no fundo, e como ele se desenvolve, e é isso que começou e que está E a fizeram acontecer. isso com as pessoas. Fazemos. Foi mesmo em co-construção. E também vi que no grupo, e provavelmente também fruto de todo este trabalho, a mobilidade interna é uma coisa que acontece com alguma naturalidade entre empresas. Isto é, ela tem acontecido. Até agora tem acontecido, eu diria, de uma forma tímida. Demos um salto este ano importante porque implementámos um processo que nós chamamos de mobilidade interna, que tem muito a ver com recrutamento interno para determinados níveis das organizações. Estamos a falar, demos um passo que é olhar para essa mobilidade entre áreas corporativas e, portanto, determinados níveis ou um determinado intervalo de grupos funcionais dessas mesmas áreas corporativas. Foi um primeiro passo, mas é um passo importante dentro dessa estratégia de mobilidade. Vamos lá ver, não é fácil, ou por outra, não usei a expressão errada, não é possível gerir talento transversal sem termos um mercado interno aberto. E a necessidade de termos esse mercado interno aberto de talento, é evidente que mas tudo isto é muito fácil? Não é. Tudo isto é um exercício que acarreta muitos desafios. E por isso estamos a fazer de uma forma, volto a repetir, muito gradual. Mas este aspecto da mobilidade tem várias vantagens. Tem vantagens não só internas, porque vamos alocando também talento de uma forma transversal, de acordo com as necessidades das várias áreas de negócio, por um lado. Por outro lado, as pessoas vão evoluindo muitas vezes nas suas carreiras, não no conceito muitas vezes tradicional de carreira, mas numa carreira muitas vezes que é feita em zigue-zague, que é feita em desafios diferentes, em negócios diferentes. Nós tínhamos pessoas a sair do grupo que muitas vezes saíam não porque estivessem insatisfeitas com aquilo que vinham a fazer já há algum tempo, mas diziam-nos, não, eu gostava de ir para outro setor de negócio, gostava de mudar de negócio e, portanto, vou sair daqui e vou para outro. Nós, felizmente, somos um grupo diversificado. Temos vários setores. Agora abri outro parênteses e dizia, muitas vezes nós temos uma formação em gestão eu diria, para o middle management, é que muitas vezes nos dizem, porque nós temos um programa em que só participam pessoas das várias áreas do grupo. E dizem-nos, mas não teria mais vantagens se participassem em cursos abertos com outras organizações. Nós temos a vantagem de que, como temos áreas tão diversas, participam pessoas oriundas de áreas tão diversas de negócio que acabamos por ter essa riqueza sem a necessidade de participarmos num curso aberto. Pronto, mas isto, só para fechar o parênteses, isto é, a possibilidade das pessoas se movimentarem entre setores tão diferentes é muito enriquecedor para as próprias pessoas, também é enriquecedor para as próprias áreas de negócio, para as próprias organizações e, portanto, estamos a falar não só como desenvolvemos e valorizamos o talento, mas também estamos a falar que aquilo que é, ou aquilo que pode ser impactante para a atratividade do talento, desta perspectiva de que se eu for alguém, um potencial candidato a integrar o grupo, provavelmente a proposta de valor que me é apresentada, se eu souber que amanhã posso evoluir entre várias áreas de negócio, pode ser mais atrativo para mim e eu estou, de alguma forma, a valorizar a minha proposta de valor junto do mercado, junto de potenciais candidatos. Claro, mas obviamente o objetivo maior de todo este trabalho que tem vindo a fazer, ou a acentuar, porque o trabalho já o faziam desde sempre, é ajudar ao desenvolvimento do negócio. Mas especificamente em recursos humanos, qual é a ideia? É daqui a 5 anos termos uma pool de talento jovem suscetível de nos ajudar nos próximos 10 anos? Ou tem métricas? O que é que definiram para estes recursos humanos? Vamos lá ver.
e vamos por partes. Nós definimos um conjunto de pools de talento e começámos por trabalhar o C-Level e o N-1. Aqui a ideia é, logo à partida, e isso de alguma forma depois pode responder à sua pergunta, não tanto com métricas, mas sim com, eu diria, a necessidade de construirmos objetivos de, por um lado, termos planos de sucessão para estes níveis, que depois, obviamente, vamos descendo, mas tivemos que começar e começámos pelas pools talento dos níveis superiores da organização, ter, por um lado, matrizes ao nível de talento, portanto, baseadas naquilo que é a performance por um lado e o potencial por outro, termos matrizes de sucessão para estes níveis e termos planos de desenvolvimento associados. E quando eu falo de matriz de sucessão, obviamente falo de níveis de prontidão para assumir as posições acima e, por outro lado, ter estes mesmos planos de desenvolvimento associados a esses níveis de prontidão. E esse é, digamos assim, o nosso desafio à data. Exato. Portanto, conseguindo isso, conseguimos falar de um tema que me é muito caro, porque muitas vezes não o abordamos nesta perspectiva, que é a da sustentabilidade, uma vez que nós precisamos de densidade de gestão. E precisamos de densidade de gestão para sermos sustentáveis. E quando olhamos para este ponto, se nós temos, construímos matrizes a nível de talento, matrizes a nível de sucessão, planos de desenvolvimento, tudo isto leva-nos realmente a esta sustentabilidade face, no fundo, a estarmos a criar, a reforçar uma densidade de gestão. E esse é, digamos assim, o nosso trabalho principal, a nossa meta principal no âmbito daquilo que é a gestão de talento. Não é? Hoje já temos equipas ao nível de comitês que olham para estas pools de talento. E isso, de alguma forma, dá-lhes uma perspectiva transversal daquilo que é o talento existente no grupo e como é que, no fundo, podemos, face àquilo que é a nossa estratégia e à concretização da nossa estratégia, como é que melhor podemos gerir o talento, alocando aonde ele é mais necessário. Isso prende-se com uma outra questão, que foi a construção do perfil do líder do grupo José Bel. Era a minha questão seguinte. Exatamente. Estou antecipei. E falava aqui de um detalhe que me parece que é um detalhe importantíssimo, que se liga àquilo que eu acabei de dizer agora. Quando nós construímos o perfil de liderança, precisamente para definirmos aquilo que seria ou que será o perfil do líder do grupo face aos desafios estratégicos que o grupo tem, ao mundo em que vivemos, era preciso definir um perfil. Obviamente que temos sempre presente o propósito que o grupo construiu, claro, os seus valores, não é? O desenvolvimento humano, a competência, a inovação, a integridade, isso está presente transversalmente, e depois é definido um conjunto de competências, eu diria várias competências. Mas definimos aqui personas. E ao definir as personas, no fundo onde eu tenho aqui determinadas competências, dentro de todo esse leque de competências que nós definimos, isto é, cada líder, há umas em que tem um conjunto de competências mais desenvolvidas, noutras tem outro conjunto de competências mais desenvolvidas. Nós não somos super-homens, não é? Claro. E o modelo do perfil é um modelo muito ambicioso ao nível de competências. Mas isso vai nos dar o quê? Vai nos dar personas. Portanto, sabemos que há pessoas que são mais estrategas, outras são mais concretizadores, outros são mais inspiradores. Ora bem, e isso permite-nos o quê? De acordo com os desafios que temos, perceber quem é que melhor pode responder numa determinada altura a esse mesmo desafio. Se deverá ser uma persona mais concretizadora, mais inspiradora, mais estratega, e portanto há este link entre o perfil de líder, por um lado, e por outro lado, aquilo que são os desafios estratégicos que temos. Isto é, volto ao mesmo, quer dizer, nós não podemos pensar, trabalhar temas como o talento, por um lado, e a estratégia, por outro.
Isto é algo que é indissociável Claro. e tem que ser trabalhado em conjunto. É o talento para servir a estratégia. Então, a pôr tudo em prontidão para estarem prontos Exatamente, para exatamente. qualquer, Para que a qualquer estratégia coisa. se possa concretizar, caso contrário, não conseguimos concretizar a estratégia. Não é? Com certeza. O que é que tem sido mais difícil neste plano de desenvolvimento? Há algum ponto que foi mais difícil? Para, são sempre temas difíceis. Estes temas são sempre temas difíceis. São sempre temas difíceis porque estamos perante um conjunto de interesses em cima da mesa, sendo que o interesse do grupo, o sucesso do grupo, a concretização da estratégia do grupo está sempre presente e eu diria que é denominador. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que muitas vezes o difícil pode estar associado a dizer que as coisas muitas vezes não vão ao ritmo que nós gostávamos que fosse. Mas, por outro lado, eu volto a dizer, todos estes processos têm, digamos, que ser feitos de uma forma gradual em que o sentido de urgência E é não um é... projeto muito ambicioso. É É um natural projeto, que demore muito tempo. não, é um projeto bastante ambicioso, mas muitas vezes temos que gerir expectativas, porque muitas vezes as pessoas estão, mas ainda não fizemos isto, ou ainda não fizemos aquilo, mas já ainda não conseguimos isto, ainda não conseguimos aquilo. Portanto, temos que gerir, de alguma forma, os nossos stakeholders nesse sentido, isto é, de que também temos que explicar que estas coisas têm o seu ritmo próprio. É evidente que temos aqui quer do engenheiro Pedro Rocha Melo, quer do Dr. Salvador de Melo enquanto CEO do grupo, quer da restante equipa executiva logo de topo, esse conforto. Por um lado, o apoio, por outro lado, o entusiasmo, por outro lado, o conforto, estão connosco. Estão connosco e eu acho que isso, o estarem connosco é lido por toda a organização, é visível para toda a organização e isso é, eu diria que é uma condição necessária para que tudo isto tenha sucesso. E realmente contamos muito com eles para que isto aconteça. E temos sempre contado, desde o primeiro momento, temos contado com um grande apoio por parte da gestão de topo relativamente a este projeto e isso eu diria que é uma condição necessária para o sucesso do mesmo. Fundamental. Ainda tinha uma última pergunta que estamos a ficar sem tempo. Ok? Definiram as competências, as personas. Como é que desenvolvem cada uma delas nas suas necessidades, conforme o que precisam? Nós desencadeámos aqui, eu diria, 2 projetos de desenvolvimento na sequência da definição do perfil, que isto foi uma primeira fase. Numa segunda fase, eu não falei, fizemos um assessment a toda esta população, portanto, C-Level e N-1. Isso permitiu identificar áreas de desenvolvimento para precisamente percebermos como é que poderíamos evoluir e colarmos, no fundo, àquilo que é o perfil. Eu devo dizer que não resisto a dizer que isto, muitas vezes nós falamos de plano de desenvolvimento e áreas em que podemos desenvolver e melhorar, obviamente, mas não podemos esquecer que existem também a identificação de muitos pontos fortes das pessoas e muitas vezes nós tendemos eu diria, a desvalorizar aquilo em que a pessoa já é muito forte, competências em que está já com competências já muito bem avaliadas, quando efetivamente elas ainda têm um espaço de melhoria que muitas vezes muito mais fácil, isto é, muito mais fácil, muitas vezes muito mais impactante para a organização do que um esforço para desenvolver algumas competências onde existe maior espaço de melhoria. Mas pronto, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser avaliada, trabalhada. Nós desenvolvemos para isso 2 projetos de desenvolvimento, um com a Católica, precisamente em que houve aqui uma customização àquilo que eram as nossas necessidades de desenvolvimento de competências
para estes níveis da organização, e outra que queremos, que vamos agora lançar um projeto piloto, mas que se baseou inicialmente numa capacitação por parte do C-Level, numa formação em coaching. Isto é, o líder as a coach. Temos uma aposta forte de que os nossos líderes sejam também coaches na sua forma de liderar, no exercício da sua liderança. Isso, fizemos esse programa de desenvolvimento. Vamos agora arrancar com um programa piloto de mentoring, precisamente para que transformemos a nossa cultura, realmente sendo uma cultura com uma aposta muito forte em líderes coaches, em líderes que apostam muito no desenvolvimento das suas pessoas e, portanto, tendo aqui no seu exercício uma alteração, integrando na sua forma de liderar ferramentas do próprio coach e alinhando, digamos, toda a organização dentro destes programas de mentoring, leia-se programas de desenvolvimento dentro da organização, que nos parecem muito importantes e que decorrem muito do nosso perfil de liderança, daquilo que identificámos no nosso assessment e que agora queremos, obviamente, transformar, evoluindo naquelas competências que nós achamos que poderíamos ainda ter um espaço de melhoria, de desenvolvimento face àquilo que são as nossas necessidades do ponto de vista de organizacional. Muito bem, muito interessante. Realmente, nas lideranças portuguesas, nos profissionais portugueses, a nível internacional, um dos pontos em que eles são mais fracos é o desenvolvimento dos N-1. Portanto, provavelmente o coaching e o mentoring será certamente super eficaz e muito, muito interessante, além, obviamente, dos cursos e das formações que se possam fazer numa universidade ou fora. Parece muito, muito interessante. Luís, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, foi fantástico ouvi-lo falar aqui de todo este plano de desenvolvimento da gestão de pessoas do Grupo José de Mel, um grupo que tem crescido imenso e que emprega imensas pessoas, 14 mil, cerca de 14 mil em Portugal. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir e convido-vos a seguir-nos para não perderem um próximo episódio dentro de 2 semanas. Obrigada. Muito obrigado.